Você foi danificado antes mesmo de ter a chance de se proteger. Antes de ter voz, antes de entender o que era certo ou errado, antes de poder colocar um limite. Você foi exposto a dores, a cobranças, a silêncios, a ausências e expectativas que nunca foram suas. E o pior, durante anos, você achou que o problema era você. Achou que era fraco, que era sensível demais, que estava exagerando. Mas hoje, você vai entender uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O lugar que deveria ter te protegido foi o lugar que te feriu primeiro. E não, isso não é uma caça às bruxas contra seus pais. Não é sobre jogar culpa, é sobre encarar o que é real. Porque enquanto você não reconhecer onde começou a sua dor, você vai continuar vivendo como se fosse o responsável por ela. Carl Jung sabia disso. Franz Kafka gritou isso através de suas histórias. E hoje, eu vou te mostrar como esses traumas invisíveis estão sabotando sua vida adulta sem que você perceba. Quando falam em trauma, muita gente pensa em violência física, em gritos, em castigos extremos, mas a maioria das feridas que você carrega não vieram de tapas, vieram de silêncios. Vieram daquela vez em que você precisou de colo e recebeu indiferença. Vieram das críticas constantes, dos olhares de desaprovação ou da falta de olhar algum. Vieram do amor condicional, daquela sensação de que você só era digno de afeto quando se comportava como eles queriam. E o pior é que esse tipo de dor não deixa hematoma. Ela se instala de forma invisível, mas se espalha para todas as áreas da sua vida. Você cresceu achando que precisava merecer amor, que precisava ser o melhor, o mais forte, o mais obediente, só para ser visto. E essa programação ainda te persegue. Hoje, você busca validação em cada relação, se anula para evitar conflitos, engole o que sente para não parecer fraco e carrega uma culpa que nem sabe de onde veio. Franz Kafka escreveu: "O sofrimento foi a escola onde eu cresci." E talvez, assim como ele, você também tenha passado a vida achando que o sofrimento era o seu estado natural. Mas não é. Essa é só a herança de uma infância onde você aprendeu a sobreviver, quando na verdade deveria estar apenas vivendo. Você cresceu, mas a sua programação emocional ficou. Hoje você age como se tivesse escolha, mas a verdade é que grande parte das suas decisões são respostas automáticas ao que você viveu quando ainda era indefeso. Você se cala em discussões porque aprendeu que falar era perigoso. Você aceita migalhas emocionais porque internalizou que era isso que merecia. Você busca aprovação em tudo o que faz porque passou a infância implorando por um olhar de orgulho. Carl Jung dizia que enquanto você não tornar consciente o que está no seu inconsciente, isso vai governar sua vida e você vai chamar isso de destino. Você não está atraindo pessoas erradas por azar, você não está sabotando relacionamentos por acaso, você apenas está repetindo o roteiro emocional que foi escrito quando você ainda não tinha escolha. Os gritos que você evita, o abandono que você teme, a carência que você tenta preencher com qualquer afeto, tudo isso é reflexo de uma criança que aprendeu que o amor vinha com dor e que o afeto vinha com condição. O que você chama hoje de personalidade, muitas vezes só é cicatriz. Você virou um homem cheio de defesas, mas vazio de identidade. E enquanto não olhar para a origem disso, vai continuar agindo como um soldado, lutando em guerras que nem são suas. É fácil culpar os outros, apontar o dedo para os seus pais, para o ambiente onde você cresceu, para as pessoas que te feriram quando você era vulnerável. Mas a verdade é dura.
culpa não cura. Ela até te dá um alívio temporário, te dá um vilão externo para focar a raiva, mas no fundo te mantém preso no mesmo lugar. Você não tem controle sobre o que fizeram com você, mas tem total responsabilidade sobre o que faz com isso agora. Continuar se arrastando como uma vítima ou assumir que, mesmo com todas as marcas, você ainda pode escolher o que vai fazer com a sua história. Marco Aurélio dizia: o que nos acontece não está sob nosso controle, mas como reagimos a isso sempre estará. A sua cura começa no momento em que você para de buscar culpados e começa a buscar consciência. Quando você entende que os erros dos outros não precisam mais ser a desculpa para sua estagnação. Isso não significa perdoar rápido, nem esquecer o que te fizeram. Significa apenas que você está cansado de carregar uma dor que não escolheu e que já passou da hora de largar esse peso. Porque a liberdade que você busca não vai vir de uma conversa com quem te feriu. Ela vai nascer no dia em que você finalmente tiver coragem de olhar para dentro e dizer: chega. A primeira coisa que você precisa entender é que a cura não vai acontecer de forma confortável. Ela não vem com frases prontas de rede social e nem com aquele papo raso de pense positivo. Ela começa com um processo brutal: reconhecimento. Você vai ter que olhar de frente para tudo que te moldou. As ausências, as palavras que nunca vieram, o afeto que você teve que implorar, os limites que ninguém respeitou. Vai ter que nomear o que te machucou, sem florear, sem minimizar, sem tentar proteger a imagem de quem te machucou. Depois vem o segundo passo: reconstrução emocional. Isso significa começar a criar um sistema interno que te sustente independente do que fizeram com você no passado. Talvez isso envolva terapia, talvez leituras profundas, talvez conversas sinceras com pessoas que te desafiem a evoluir. Talvez um processo de escrita, onde você derrama tudo o que ficou guardado por anos. Mas acima de tudo, vai envolver decisão. A decisão de parar de repetir os padrões que te quebraram. A decisão de não transferir essa dor para os outros. A decisão de virar o homem que você precisava ter ao seu lado quando era só uma criança tentando sobreviver. Carl Jung dizia que aquilo que não é integrado volta como destino. E a partir de hoje, o seu destino pode mudar, mas só se você tiver coragem de encarar o que dói e fazer o que precisa ser feito. Você foi danificado antes mesmo de ter a chance de se proteger. E por mais que doa admitir, essa é a verdade que você precisa encarar se quiser ter alguma chance real de liberdade emocional. Durante anos, você carregou cicatrizes invisíveis, reagiu ao mundo baseado em traumas que você nem sabia que tinha. Tomou decisões importantes baseadas em medos antigos, em carências que nem eram suas, em padrões que vieram de uma infância que te ensinou não a viver, mas a sobreviver. Você tentou ser forte, tentou ignorar a dor, tentou seguir em frente sem olhar para trás. Mas o problema de quem não olha para trás é que acaba repetindo o mesmo ciclo vez após vez, em diferentes formas, com diferentes pessoas, em diferentes cenários. A verdade é que ninguém vai aparecer para te salvar dessa bagunça interna, nem seus pais, nem um novo relacionamento, nem um novo emprego, nem uma nova fase da vida. A responsabilidade agora é sua. É você quem vai ter que escolher. Ou continua sendo um homem que reage sem entender de onde vem a própria dor, ou se torna um homem que lidera a própria história, consciente, presente, capaz de olhar para dentro e transformar o que antes era ferida em força.
Carl Jung dizia que o processo de individuação é, antes de tudo, um processo de dor, mas é também o único caminho para a liberdade. Se esse vídeo mexeu com você, se alguma parte sua se sentiu exposta ou até aliviada por finalmente ouvir em voz alta o que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear, então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso também. E se inscreva no canal. Aqui a gente não entrega soluções fáceis, a gente entrega a verdade. Doa a quem doer. Agora me responde nos comentários. Qual foi a primeira memória que veio na sua mente enquanto você ouvia esse vídeo? Fala comigo aqui embaixo. Eu vou ler cada resposta.